Olá, meus irmãos, nós precisamos conversar. Não é novidade para ninguém que no mundo moderno a imagem de Cristo está sendo constantemente ridicularizada a todo momento. E muitos de nós estamos olhando para o lado errado dessa questão. A figura de Nosso Senhor tem sido constantemente atacada na cultura contemporânea. Vemos esquetes de humor que transformam o sagrado em piada, o deboche escancarado em performances ditas artísticas, e produções de Hollywood que tratam símbolos cristãos com um desprezo cada vez mais normalizado. Qualquer um minimamente atento já percebeu essa realidade. A cristandade está sim sob constante pressão cultural. Mas isso não é novidade. Desde os primeiros séculos, o cristianismo convive com a incompreensão, a caricatura e até a hostilidade aberta do mundo. Basta lembrar que, ainda no Império Romano, já circulavam representações zombeteiras dos cristãos, como o famoso grafite do asno crucificado, que ridicularizava a fé da igreja primitiva. Aqueles que seguiam a Cristo eram acusados de superstição irracional, de subversão social e de uma série de absurdos que hoje soam quase grotescos. Ao longo da história, o padrão se repete. Quando o cristianismo confronta os valores dominantes de sua época, não raro, ele se torna alvo de escárnio. O que vemos hoje, portanto, não surge do nada. A ridicularização do sagrado é uma velha estratégia cultural. Primeiro se zomba, depois se banaliza e, por fim, se tenta tornar irrelevante aquilo que antes era reverenciado. O que talvez seja novo em nossos dias não é a existência dos ataques, mas a velocidade com que eles se espalham e a naturalidade com que são consumidos. Em um ambiente midiático saturado, onde o riso é fácil e a provocação gera engajamento, o que é sagrado muitas vezes se torna apenas um objeto de entretenimento. E é precisamente por isso que precisamos olhar para essa situação com lucidez. Não apenas para denunciar o que vem de fora, mas para compreender por que tantas vezes esses ataques encontram um terreno tão fértil. Muitos culpam as ideologias materialistas modernas, os modismos secularizantes, ou mesmo o ressurgimento de espiritualidades neopagãs. E de fato, seria ingênuo negar que esses movimentos exercem influência real no imaginário cultural do nosso tempo. Mas não se enganem, eles não são os únicos responsáveis por esse cenário. Se quisermos compreender por que a imagem de Cristo tem sido tão facilmente ridicularizada em nossos dias, precisamos ter a coragem e a humildade de olhar no espelho. Porque a verdade incômoda é que, muitas vezes, aqueles que se apresentam publicamente como seguidores de Cristo acabam, por suas próprias atitudes, oferecendo munição para o escárnio que depois tanto lamentamos. Quando a incoerência moral se torna visível, quando o discurso religioso se dissocia da vida concreta, ou quando a fé é apresentada de forma intelectualmente frágil e defensiva, o mundo não precisa se esforçar muito para ridicularizar. Nós mesmos, sem perceber, abrimos a porta. Isso não significa, evidentemente, que a verdade do Evangelho depende da santidade perfeita de cada cristão. A mensagem de Cristo permanece verdadeira independentemente das falhas dos seus seguidores. Mas, no plano do testemunho histórico e cultural, a incoerência dos cristãos sempre teve um efeito devastador sobre a credibilidade pública da fé. Para quem observa de fora, muitas vezes não há distinção clara entre a pureza do ensinamento de Cristo e a confusão do comportamento daqueles que dizem segui-lo. É justamente por isso que este não pode ser apenas um momento de denúncia externa, mas de exame interno. Antes de apontarmos com razão para os ataques que vêm de fora, precisamos perguntar com honestidade em que medida nossas próprias atitudes têm facilitado que a figura de Cristo seja tratada com desprezo. Porque se não enfrentarmos essa pergunta com seriedade, continuaremos combatendo os sintomas enquanto ignoramos uma parte importante da causa. No aspecto moral, o problema é dolorosamente visível. Ao longo das últimas décadas, se tornaram extremamente comuns os casos de pessoas que se apresentam como defensoras dos valores cristãos, que falam com eloquência sobre santidade, fidelidade e temor de Deus. Mas quando observamos suas vidas concretas, nos deparamos com histórias muito diferentes. E o mundo percebe essa dissonância com uma clareza implacável. Quando alguém se coloca publicamente como referência de virtude espiritual e vive de modo escandalosamente contrário ao Evangelho, o dano não é apenas pessoal, ele é eclesial e cultural. Cada incoerência moral apontada pelo público se transforma, aos olhos de muitos, em um argumento contra a própria fé cristã. Não porque o ensinamento de Cristo seja incoerente,
mas porque o testemunho de alguns de seus seguidores se torna profundamente contraditório. Eu falo disso por experiência própria. Houve uma época na minha vida em que minha caminhada me levou ao ateísmo. E uma das forças que me empurraram nessa direção foi justamente esse espetáculo de incoerência. Eu via pregadores defendendo com veemência valores sagrados, apresentando-se como guardiões da moralidade e da virtude, enquanto nos bastidores ou mesmo publicamente viviam de maneira frontalmente oposta ao que proclamavam. Vi homens que falavam de pureza enquanto traíam suas esposas, que pregavam domínio próprio enquanto se entregavam a vícios, que se apresentavam como pastores do povo simples, mas manipulavam emocional e financeiramente pessoas humildes para benefício próprio. E no auge da minha maturidade intelectual e espiritual, a conclusão que brotou quase espontaneamente foi simples e devastadora. Se isso é ser cristão, eu não quero ser. Hoje, eu compreendo que aquela reação, embora compreensível do ponto de vista emocional, estava mal direcionado no ponto de vista teológico. Aqueles homens não eram a medida do cristianismo, eram na verdade exemplos dolorosos de sua negação prática. A verdade do evangelho não se corrompe porque alguns de seus anunciadores falham, mas a percepção pública da fé, essa sim, pode ser profundamente ferida pelo escândalo. E aqui está o ponto central. Não basta proclamar a palavra de Cristo com os lábios se sua vida a desmente continuamente. O testemunho cristão sempre foi, desde os primeiros séculos, uma realidade encarnada, algo que se vê tanto quanto se ouve. Quando essa unidade entre palavra e vida se rompe, abre-se um espaço enorme para o cinismo, para a desconfiança e, inevitavelmente, para a ridicularização. Se queremos recuperar a credibilidade do testemunho cristão no mundo contemporâneo, o primeiro passo não é vencer debates na internet nem produzir discursos cada vez mais inflamados. O primeiro passo é muito mais exigente. É a conversão concreta da própria vida. Porque no fim das contas, poucas coisas fortalecem mais a fé diante do mundo do que a coerência silenciosa. E poucas coisas a enfraquecem tanto quanto a hipocrisia visível. Se pela via moral o escândalo nasce da incoerência entre discurso e vida, pela via racional ela surge quando a fé é apresentada de forma intelectualmente frágil, defensiva ou simplesmente irracional. Este é um problema mais sutil, mas não menos prejudicial para o testemunho cristão no mundo contemporâneo. Existe hoje, em certos ambientes religiosos, uma tendência perigosa, a de tratar a razão quase como uma inimiga da fé, como se pensar criticamente, fazer distinções cuidadosas ou reconhecer a complexidade de certos temas fosse uma ameaça à devoção. Nesse clima, cria-se uma fé ansiosa, que sente necessidade de defender qualquer interpretação apressada da Escritura, mesmo que ela entre em conflito evidente com dados bem estabelecidos da razão, da filosofia ou da própria tradição teológica. O resultado é previsível. Quando cristãos passam a sustentar publicamente posições claramente frágeis, ou a rejeitar de modo simplista tudo aquilo que exige maior elaboração intelectual, o efeito externo é raramente a edificação dos que estão fora. Em vez disso, o que muitas vezes se produz é a impressão de que a fé cristã exige a suspensão da inteligência, como se crer fosse sinônimo de não pensar. E uma vez instalada essa impressão, o deboche vem quase automaticamente. O próprio São Tomás de Aquino advertia que não devemos nos apegar de modo rígido a interpretações bíblicas particulares quando a razão demonstra sua inadequação, pois insistir nelas expõe desnecessariamente a Escritura ao ridículo diante dos não crentes. A advertência de São Tomás não enfraquece a fé, ao contrário, ela a protege de ser associada a erros evitáveis. Isso não significa, evidentemente, submeter a revelação aos caprichos do racionalismo moderno, nem diluir os mistérios da fé para torná-los palatáveis ao espírito do tempo. O cristianismo sempre afirmou verdades que transcendem a plena compreensão da razão natural, mas transcender a razão não é o mesmo que contradizê-la. E confundir essas duas coisas tem custado caro ao testemunho cristão. Quando a fé é apresentada em harmonia com a reta razão, como fizeram os grandes doutores da igreja, ela se mostra intelectualmente robusta, filosoficamente profunda e existencialmente convincente. Mas quando é defendida de modo apressado, anti-intelectual ou mal fundamentado, ela se torna um alvo fácil para a caricatura. Se quisermos que o mundo leve a sério aquilo que professamos, precisamos recuperar também essa dimensão. Uma fé que pensa, que distingue, que argumenta, com honestidade e que não teme a verdade onde quer que ela se manifeste. Porque no fim das contas, quando cristãos defendem o indefensável por falta de rigor intelectual, não é apenas a própria credibilidade que fica em jogo. É o próprio nome de Cristo que acaba sendo exposto ao riso fácil de quem observa de fora. Diante de tudo isso, qual é o caminho de saída? Primeiro, precisamos abandonar a pretensão de agir como guardiões impecáveis da virtude e da moral e recuperar algo muito mais cristão.
o reconhecimento honesto da nossa condição de pecadores. Isso não é auto-rebaixamento, é apenas reconhecer a verdade. O cristianismo nunca foi a história de homens perfeitos que não precisam de redenção, mas de homens feridos que foram encontrados pela graça de Deus. Nós não buscamos a Cristo porque somos fortes o suficiente para vencer a corrupção da carne, mas precisamente porque não somos. Ele, e somente Ele, é capaz de nos libertar desse mal que nos atravessa por dentro. Quando esquecemos isso, o testemunho se deforma. Quando lembramos, ele se purifica. Somos anunciadores da palavra não por mérito próprio, mas por Ele, com Ele e através dele. Não estamos imunes à queda, não estamos blindados contra a fraqueza, e a história da igreja inteira confirma isso com sobriedade. O que realmente distingue o discípulo fiel não é nunca cair, é levantar-se, arrepender-se e continuar caminhando em direção a Cristo. Uma igreja que reconhece sua necessidade de conversão contínua é muito menos vulnerável ao escárnio do que uma comunidade que se apresenta como moralmente intocável. Mas a via moral por si só não basta. Pela via intelectual, somos chamados a recuperar a seriedade da inteligência cristã, se não quisermos que a fé continue sendo tratada como sinônimo de ingenuidade ou obscurantismo. Precisamos abandonar tanto o anti-intelectualismo ansioso quanto as defesas apressadas e mal fundamentadas daquilo que professamos. Crer não é desligar a razão. Crer é levá-la até onde ela pode ir e então permitir que a graça a eleve. Isso exige estudo sério, distinções cuidadosas, humildade intelectual e, sobretudo, amor pela verdade. E o que é a verdade senão Cristo? A tradição cristã é intelectualmente robusta demais para ser defendida com argumentos frágeis, slogans ou reações meramente emotivas. Quando unimos essas duas vias, a humildade moral do pecador que se sabe dependente da graça e a honestidade intelectual de uma fé que não teme a razão, algo poderoso acontece. O cristianismo volta a adquirir densidade e talvez, apenas talvez, o mundo volte a perceber que aquilo que ele tantas vezes ridiculariza não é uma caricatura frágil sustentada por homens com ilusões de perfeição, mas a proclamação de uma verdade viva, encarnada em homens frágeis que, apesar de suas quedas, continuam pela graça a se levantar e a caminhar rumo àquele que é a própria verdade.